Amados e amadas de Deus, estamos celebrando neste quinto domingo da Quaresma um tempo diferente. Na Quaresma existem várias fases. A primeira fase se encerrou ontem, do tempo da Quaresma, que é um tempo mais de penitência, de se voltar com as nossas atitudes, com as virtudes quaresmais. A partir deste quinto domingo se inicia uma nova fase no tempo da Quaresma, onde existe uma tonalidade especial na igreja, onde se volta para a paixão. No antigo calendário da igreja se chamava a Semana da Paixão do Senhor. E nisso, por isso que esta fase da Quaresma, se a igreja, através da sua palavra lida em todas as celebrações, ajuda os fiéis a se voltar para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esta semana ela é chamada a semana, no antigo calendário litúrgico, a Semana da Paixão de Nosso Senhor, porque todo o Evangelho, sobretudo o Evangelho de São João, vai apresentar esses exatos momentos em que nós vamos perceber Jesus caminhando para Jerusalém. Aquele exato momento que Jesus, a consumação, de todo o seu projeto de amor que se dá na sua entrega total na cruz e posteriormente na sua ressurreição, na sua vitória. No domingo passado, nós acompanhamos uma das mais comoventes páginas da Sagrada Escritura, a parábola do filho pródigo. Você deve recordar. Hoje, nós nos deparamos também com uma página da Sagrada Escritura muito comovente, muito tocante. Nós vamos nos deparar hoje não com uma parábola, mas com uma realidade. Jesus hoje se encontra com uma mulher que foi pega em adultério. É uma página muito tocante porque não é uma história, mas foi uma realidade que aconteceu. E o ensinamento da misericórdia continua o mesmo. Aquele ensinamento que a parábola do filho pródigo nos ajudou a entender, que nós devemos crer na misericórdia infinita de Deus e ser ensinados pelo sacramento da reconciliação, pelo perdão de Deus, continua na parábola, na verdade no episódio da mulher adúltera, que hoje a palavra de Deus hoje nos apresenta, nesta santa celebração. É tocante isso, é tocante esse encontro, a misericórdia de Deus. Por um lado, esse episódio da mulher adúltera é profundo, tocante aos nossos corações, porque é marcado muito mais por uma realidade que toca o inteiro coração do ser humano, que Jesus ergue de uma situação de pecado. E também ela é muito especial porque na parábola do filho pródigo nós nos deparamos com o filho mais velho que fica em casa se queixando e murmurando por perceber que o filho mais novo recebeu perdão, na parábola do filho pródigo. Agora, no episódio da mulher adúltera, que nós hoje nos deparamos, que a palavra de Deus nos apresenta, o Santo Evangelho, é o filho mais velho, Jesus Cristo, que vai ao encontro da filha pecadora. Volto novamente, isso é interessante nós percebermos. Na parábola do filho pródigo, nos deparamos com o filho mais velho se queixando porque o filho mais novo recebeu perdão. No episódio de hoje, é o filho mais velho, Cristo Jesus, o próprio Deus, que vai ao encontro, o encontro da filha que se perdeu, que volta ao caminho. Para nós percebermos que na realidade, hoje nós percebemos uma misericórdia de Deus muito mais profunda, se nós podemos observarmos isso. A palavra de Deus hoje, nós podemos dividir para melhor entendimento da Sagrada Escritura hoje, em 3 quadros, para nós entendermos. Primeiro, nesse episódio da mulher adúltera. O primeiro quadro, Jesus e a multidão. Aquela multidão que acusa, os acusadores. O segundo quadro, ou a segunda cena dessa passagem de hoje,
nós podemos observar como Jesus sozinho e a mulher pecadora, a mulher adúltera. A outra cena que fica muito clara neste evangelho é Jesus e nós. O que essa história tem a nos ensinar? Na verdade, o que essa realidade tem a nos ensinar, que foi o encontro verdadeiro que Jesus teve com esta mulher? O primeiro quadro, ou a primeira cena, nós vamos nos deparar com Jesus e aquela multidão que tentava colocar Jesus à prova. Eles não queriam apenas uma resposta de Jesus, queridos irmãos. Eles queriam colocar Deus à prova, ao teste. Eles queriam armar uma armadilha. Eles prepararam, na verdade, uma armadilha para Jesus, para Deus. E Jesus estava numa situação bem complicada, vejam bem. Se Jesus fosse de acordo, os fariseus e os mestres da lei chegaram diante de Jesus, pegaram uma mulher. Imagine, o filme de Mel Gibson, ele apresenta isso muito bem interessante. Ele sabe como focar nas cenas. E esta cena ela vem muito presente. Trazem essa mulher, empurram e colocam diante de Jesus, da multidão. E colocam, a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres que são pegas cometidas em adultério. Chegam com esta interrogação para Jesus. Se Jesus for de acordo com os próprios fariseus, que colocavam a mulher para ser julgada em praça pública e ser apedrejada, Jesus estava indo contra diante do povo de Deus, tudo aquilo que Deus é, a misericórdia. Que ele veio para os pecadores. Jesus até diz na sua palavra, quem é sadio não precisa de médico, mas aqueles que estão doentes. Jesus estaria contra aquele seu ministério, inclusive para com a parábola do filho pródigo, né? Estariam contra. Jesus estava se contradizendo. Se ele fosse a favor dos fariseus também, Jesus estaria numa situação bem difícil. Se Jesus se pronunciasse a favor dos fariseus, porque a própria lei mosaica falava aquilo. E Jesus disse que veio dar cumprimento à lei. Jesus não veio abolir a lei. Jesus não veio tirar nenhuma das leis. Ele veio dar o quê? O pleno cumprimento da lei. Ou seja, colocaram Jesus numa armadilha, tentaram colocar, como se fala no popular, né? Colocaram Jesus numa encruzilhada. E Jesus se inclina diante daquela multidão e diante daquela mulher cabisbaixa, se volta para a multidão, se inclina, começa a rabiscar no chão, para que os corações se acalmem, para que de fato eles percebam. Houve aquele grande silêncio e Jesus se ergue e diz, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E o que aconteceu? Jesus, diante daquela multidão de acusadores, um a um foram saindo. Imagine aquele silêncio que houve. Naquela multidão, houve aquele silêncio. E a palavra de Deus diz hoje que foi saindo, começar pelos mais velhos. Porque aqueles mais velhos, aqueles fariseus e aquelas pessoas mais experientes, tinham os mesmos pecados, talvez, ou até piores pecados. Eles não tinham autoridade nenhuma para julgar ninguém, né? E foram saindo. Naquele exato momento que Jesus disse que se ergueu e pronunciou, quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus abriu a tampa da consciência deles. Por isso que eles saíram um a um. Jesus abriu a tampa da consciência deles e eles começaram a perceber que, na verdade, não é só a mulher que deveria dar dignidade para o matrimônio, mas era o homem também, né? E aqueles homens que o acusavam, apontavam, talvez eram os mesmos que levaram aquela mulher a pecar, né? Talvez. Foram saindo um a um. E Jesus ficou sozinho com a mulher adúltera. Coisa interessante, né? Jesus ficou. Aquela mulher talvez nunca encontrou um homem que olhasse daquela forma para ela, a não ser como um objeto na sua vida de pecado. Imagine o fecho de luz que ela contemplou na sua vida, quando Jesus olhou para ela. São João é detalhista, ele diz que Jesus olhou para ela, ficou sozinho e olhou para aquela mulher. Talvez um homem nunca, ela sentiu no coração aquela mulher
ser olhada por um homem Deus, que nunca alguém tinha olhado para ela. Fitou nos olhos dela e encheu o coração dela de luz. Santo Agostinho, quando nos seus sermões medita sobre essa passagem, disse que ele escreve assim nos seus sermões, quando medita sobre a passagem da mulher adúltera, que ficou só a miséria e a misericórdia. Quando foi saindo um a um, ficou só a miséria e a misericórdia. A miséria da mulher pecadora e ficou a misericórdia. E diante da miséria, quem prevalece é a misericórdia. Em poucas passagens, irmão e irmã, você que está rezando conosco na sua casa, se mostra uma proximidade tão grande, uma humanidade tão grande de Deus e uma divindade tão profunda. Em poucas passagens da Sagrada Escritura, como esta, se encontra um Deus que se aproxima tanto do ser humano, né? Uma proximidade tão enorme de Deus, tão profunda, uma humanidade tão profunda de Deus. E aqui nessa passagem aconteceu, né? E Jesus olha para ela: aonde estão aqueles que te acusavam? Ela respondeu: foram embora. Jesus diz: vai em paz e não peques mais. Gente, senhores e senhoras, Jesus, ele não passou a mão na cabeça da mulher. Aquilo que é pecado por caridade é pecado. Jesus não desconsiderou que o adultério, gente, não fosse pecado. Jesus não desconsiderou. Mas o que Jesus fez deu a dignidade para ela novamente, devolveu a ela e disse: de hoje em diante não peques mais. Jesus devolveu a dignidade para ela e disse que daquele dia em diante ela se esforçasse, fizesse o máximo para não voltar a cair naquele pecado. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade onde o pecado, gente, muitas pessoas estão desconsiderando o pecado, estão relativizando o pecado. Deus de maneira nenhuma ele quis fazer assim, gente. Deus de maneira nenhuma ele quis compactuar com o pecado. O que é pecado desde a lei antiga é pecado. É pecado. É pecado. Isso deve ficar bem claro na nossa mente. Nós estamos entrando numa sociedade que quer relativizar tudo que é pecado. E o pecado, gente, para você ter a noção da seriedade que é o pecado ele nos tira aquilo que é mais precioso na nossa vida, a vida eterna. Ele nos tira o céu, gente. Irmão, irmã, perceba a gravidade do pecado. Talvez nós não temos a noção profunda daquilo que é pecado. Eu coloco isso escutando os padres da igreja no dia de hoje para preparar este momento, esta reflexão. Eu encontrei uma reflexão de um padre da igreja que de repente vale a pena considerar. Ele diz assim: o ser humano ele não tem hoje, quem sabe, a noção verdadeiramente profunda do que é o pecado. Vejam só, porque o pecado, gente, começou com os anjos decaídos. Foi Satã, pela sua própria liberdade, que começou o pecado, desobedeceu a Deus. E depois de ter pecado, expulso do paraíso por Deus, ele foi até o Éden, né? Até o paraíso. E, inclusive, fez com que os primeiros pais também desobedecessem a Deus. Talvez, por conta, nós não temos, se eu posso utilizar entre aspas, né, a noção profunda daquilo que é pecado, a gravidade. Veja, porque, gente, isso custou o sangue de Nosso Senhor, gente. O remédio contra o pecado custou o sangue de Deus. Deus disse: eu não consigo tirar o pecado do mundo sem eu mesmo morrer por eles. Olha, gente, a noção. Às vezes a gente passa despercebido, a gente vai se acostumando com a cruz. Gente, o pecado, para eliminar o pecado da nossa vida, gente, custou o sangue, custou a cruz de Deus, gente. Custou o sangue. Para você ver, gente, a gravidade do que é o pecado. E às vezes nós não se esforçamos, né? Não se esforçamos para eliminar aqueles pecados. Aqueles pecados que dá para fazer, gente. Né? Alguns pecados precisam de uma paciência maior, né? Deus vai nos dando a paciência. Tem que ter paciência também com a nossa vida, né? Deus tem
Ele é paciente para nos ajudar. Mas perceba a gravidade do pecado, que o ser humano hoje está esquecendo a gravidade do pecado, relativizando. Gente, olha para a cruz e você vai ver a gravidade do pecado. Somente a cruz foi capaz de nos libertar do pecado, nos salvar. Para você ver que esse remédio realmente, para perceber que é Deus, custou o sangue de nosso Senhor. E é por isso, Jesus e nós, o que isso quer dizer para nós hoje? O que o episódio da mulher adúltera quer dizer para nós? Deus não está só condenando o adultério, não. Deus está condenando, quem sabe, aquele nosso vício de estar apontando o erro errado do outro. O erro, na verdade, o pecado do outro. Jesus, além de condenar os pecados, dizer que é pecado, ele está falando que nós temos que evitar este vício de estar apontando o erro do outro. Nós não temos esse direito. Ninguém é